Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Um tema que já me solicitaram muitas vezes aqui no canal é o controle de um display LCD utilizando um Shift Register, e hoje vamos utilizar o 74HC595 para acionar um LCD 16x2, que eu tenho certeza que será útil para o seu projeto, pois você pode, com apenas 3 pinos no seu microcontrolador, acionar um display. Se você é uma dessas pessoas que já pediu este vídeo, já deixa o like de sempre. Se é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Este vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil. Precisa de um transformador toroidal sob medida para o seu projeto? Acesse aqui toroid.com.br e faça agora a sua cotação. Também um oferecimento da Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos, tigercomp.com.br, link aqui embaixo. Invista nos seus componentes e utilize o cupom WRKITS para obter desconto na sua compra. Lembro todos dos nossos cursos Hotmart. Lançamos recentemente o curso Linguagem C, o curso definitivo que muitos de vocês estavam esperando. Está aqui embaixo o link, está em pré-venda, um valor promocional, portanto aproveite o curso completo. Hoje teremos um pouco de programação em linguagem C, então é de suma importância que você estude essa linguagem para dominar esta área, tá certo? Dê uma conferida aqui. Agora vamos para o vídeo. Estão prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Let's get started! E esse aqui é o diagrama esquemático da aula de hoje. Nós temos um LCD 16x2 padrão, como todos vocês já devem conhecer, e vamos acioná-lo no modo de 4 bits. Eu tenho a conexão DB4 a DB7, que serão conectados ao Shift Register. O Shift Register 74HC595 tem 8 pinos de saída e vamos utilizar 4 deles para os dados, e vamos utilizar outros 2 para o controle, que é o Register Select e o Enable. Então, o Register Select, eu conectei aqui o Q0 do 74HC595, é o responsável por selecionar quando queremos enviar um comando para o LCD ou enviar um dado a ser mostrado no LCD. Para enviar um comando, ele deve estar com o bit em 0. Para enviar um dado, ele deve estar com o bit em 1. E damos um pulso em Enable sempre que queremos validar este dado. E como estamos no modo de 4 bits, nós precisamos separar cada byte em nibbles. Um nibble é um conjunto de 4 bits. Então enviamos primeiro o nibble mais significativo, a partir de DB7 a DB4, e depois o nibble menos significativo. Então a vantagem de trabalharmos no modo de 4 bits é utilizarmos 4 pinos a menos no nosso processador, ou no caso aqui, podemos utilizar apenas um 74HC595 para o controle. A desvantagem é que é um pouco mais lenta a comunicação, pois precisamos repetir o processo para um único byte. Então, dar 2 pulsos em Enable para enviar um byte completo. Mas não vamos nem enxergar isso na prática, essa pequena diferença de temporização. Temos um potenciômetro aqui normal para ajuste de contraste do display. E este é o circuito completo. Uma vez que você tem o 74HC595, fazer estas conexões com LCD, você só precisa enviar os dados para o Shift Register, e esse é o papel do seu microcontrolador. No caso da aula de hoje, nós vamos testar com o microcontrolador PIC12F629, um microcontrolador de 8 pinos. Vamos utilizar 3 pinos para o acionamento do display, para controlar o display, e sobram outros 3 para a leitura de sensores digitais, por exemplo, botões ou outras informações. Esse seria um exemplo de aplicação. Ou algum sensor que tem um protocolo digital, que você lê os dados deste sensor e mostra no display. Também podemos pensar em um PIC12F675, que é muito semelhante ao 629, só que ele tem entradas para conversão analógica digital. Podemos utilizar, portanto, sensores analógicos e ver o resultado deles no display. E eu não preciso nem dizer para você que você pode utilizar outros microcontroladores quaisquer. Está trabalhando em um projeto, um microcontrolador maior, por exemplo, um ATmega 328P, um STM32,
e você não quer ocupar tantos pinos do seu microcontrolador. Você tem várias outras tarefas a serem resolvidas. Com este método você ocupa apenas estes 3 pinos, que é o de clock, o de dados e o acionamento da latch de saída, e os demais pinos ficam sobrando para as demais aplicações. Eu tenho software exemplo para o PIC12F629 com algumas funções de acionamento, tanto o envio de comando, quanto a inicialização do display, limpeza de display e também envio de caracteres para ele, e já dá para fazer muita coisa com elas. Você pode pegar estas funções e adaptar nos seus outros microcontroladores. Afinal, a linguagem C, a belíssima linguagem C, permite todas estas aplicações. Podemos pegar funções que já desenvolvemos previamente para outros projetos, outros processadores, outros sistemas, e aproveitá-las perfeitamente para sistemas diferentes. Essa portabilidade é uma das grandes características, uma das coisas mais poderosas da linguagem C. E por que estou falando em linguagem C? Porque lançamos o curso definitivo de linguagem C para você dominar esta linguagem. Muitos perguntam como eu desenvolvo essas funções, esses projetos, esses algoritmos, esses códigos com um amplo conhecimento na linguagem C. Você precisa ter esse conhecimento, ele está disponível, está em promoção, está na pré-venda aqui embaixo. Vamos para o código então em linguagem C. Estou no compilador MicroC Pro for PIC e vamos trabalhar com o 12F629 com o seu clock interno de 4 MHz, também visando poupar pinos deste processador pequeno. Então ele tem uma possibilidade de configurarmos o clock interno, que é aqui nos fios e bits. Configurei o oscilador como RC interno sem clock, então eu poupo todos os meus pinos de saída do 629 com este fuse configurado. Não temos Watchdog Timer, Power Up Timer em on para ter um tempo de estabilização da fonte de alimentação, cerca de 72 milissegundos com este fuse bit. O Master Clear desabilitado, não vamos utilizar o Reset do 629, é um pino a mais que sobra para utilizar como entrada digital. E sem browned out, eu não quero que com queda de tensão ele reinicie. Não é necessário isso, pois nossa fonte é bem confiável. Estes são os fuse bits. No mapeamento de hardware eu utilizo a diretiva define, configuro o clock no GP0, os dados no GP1 e o acionamento da latch no GP2. Para ficar mais intuitivo, então nós temos o SR clock, DAT e latch para controlar o shift. Eu recomendo que você faça algo semelhante no microcontrolador que você for utilizar para controle do LCD. E duas constantes aqui para acionarmos os bits individuais. O Register Select, que é no 01, é o bit menos significativo. Isso configuramos no hardware mesmo, ali no Q0, como eu falei para você. E o Q1 do 74HC595 tem o Enable, por isso 02 hexa, que é o segundo bit menos significativo, o Q1. Nossas funções estão aqui devidamente prototipadas, como mandam as boas práticas da linguagem C. Eu envio um caractere com LCD, esse SR é de serial, write. Então esse nome eu determinei para a função. Eu simplesmente passo o caractere aqui como parâmetro e esse caractere será impresso no LCD. O LCD CMD é o comando. Eu envio um comando de acordo com a minha necessidade de configuração. Aí eu só preciso determinar a sequência de bytes a serem enviados e essa função faz o resto para nós. Procedimento LCD serial init, para inicializar o LCD. Então essa função aqui precisa ser chamada quando eu inicio o meu processador. E LCD serial clear, ele limpa a tela quando eu quero apagar todas as informações para escrever alguma outra coisa. E temos a função de controle do Shift Register. Esta função eu utilizei inclusive na sequencial programável, que foi tópico de uma clássica há algumas semanas. Então aí está mais um exemplo de portabilidade. Estou aproveitando a mesma função que eu simplesmente passo o byte aqui como parâmetro e esse byte surge na saída do 74HC595.
Não temos variáveis globais nesse código, não foi necessário, e eu inicio aqui na função principal, desligando os comparadores internos do PIC. CMCON é o registrador que controla estes comparadores. Eu não vou utilizar nenhuma interface analógica com 629, então configuro assim. 07hexa. Isso tudo está no datasheet, então acostume-se a ler os datasheets. Configuro as minhas IOs, preciso daquelas 3 saídas para controlar o 74HC595 e inicializo elas em 0. Chamo a minha função LCD serial init. Aí aqui eu já inicializo o LCD. Então esta função está configurada, vamos passar ela aqui, está aqui LCD serial init, está configurada para o modo de 4 bits, então eu envio 20hexa 3 vezes, esse byte configura no modo de 4 bits, 5 por 8 pontos por caractere, que é o padrão destes displays que utilizamos, e você vê isso no datasheet do display, que eu deixo também para download aqui embaixo. Se tiver dúvidas, você pode consultar nossa clássica sobre LCD no modo de 4 bits. Lá eu expliquei em maiores detalhes esta configuração. Inicializamos um LCD em assembly para PIC, mas a sequência de bits é a mesma que estamos utilizando, então você vai entender certinho. Pesquise aí WRKits LCD 4 bits assembly, digite aí que você acha a videoaula. Depois eu envio 0hexa, então veja que aqui eu envio o nibble mais significativo primeiro, que é o 0, e depois o hexa, que é o menos, para ligar o display e o cursor. Aqui eu habilito o display e cursor. E aí o modo de incremento de endereços para a direita, para que eu escreva um caractere e eu vá preenchendo nos endereços subsequentes do LCD a cada nova escrita. Então é 06hexa. Eu envio 2 vezes, depois eu envio primeiro o nibble mais significativo do comando, que é o 0, depois o menos, que é o 6. E aí eu chamo a minha função de limpar o LCD. E ele está inicializado assim. Vamos ver o LCD Serial Command, como funciona. Que está aqui, logo acima. Eu passo o meu comando, então por exemplo 20hexa, ele recebe como parâmetro aqui. Aí eu chamo a minha função de controle do Shift Register, que é o Shift Reg aqui, passando o comando e comercial com o inverso de RS. RS é 01hexa, o inverso será F0hexa. Significa que aqui eu passo o meu comando e como eu estou fazendo um E comercial com o inverso de RS, que é tudo em 1 exceto o bit próprio de RS, que acontece em lógica E, bit a bit. Eu limpo apenas o bit do Register Select com esta sacada aqui e preservo os demais bits do meu comando. Então eu vou ter o 20hexa garantindo o Register Select em 0, que é o que eu preciso para enviar um comando para o LCD. Em seguida eu habilito o Enable. Então o byte que sobrou eu faço um OU bit a bit com Enable. Perfeito? Eu aguardo um tempo bem pequeno, 1200 microsegundos, é 1,2 milissegundos, e eu desligo o Enable, fazendo aqui a mesma operação. E bit a bit com o inverso de Enable. Como o Enable nos defines das constantes é 01hexa, o inverso, aliás, é 02hexa, o inverso será FDhexa. Então apenas o bit Enable estará em 0. Para ilustrar isso aqui melhor, convém eu fazer o seguinte, abrir o bloco de notas e mostrar aqui a sequência. Então vamos supor o 02hexa. Em binário fica assim, 0010, 0000. Aí eu faço um E comercial é a operação AND bit a bit, com o inverso. Esse tio na frente indica que é o inverso de RS. RS nos defines 01.
0, 1 invertido é 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Portanto, F e hexa. O E, para que a saída seja verdadeira, as duas entradas todas as entradas precisam ser verdadeiras. Então, sempre que tiver um 0, resulta em 0. Aqui vai resultar em 1, aqui em 0, e aqui o resto tudo 0. Então, eu preservei o 20 hexa. Esse comando é necessário para que, se o register select estivesse em 1, por algum motivo, de utilizar em outra situação no código, eu limparia ele com toda a certeza. Depois eu faço ou bit a bit, com o byte de enable, que é este aqui, pelos defines 02 hexa. Como resultado, eu terei o meu comando preservado com o enable em 1. Aguardo o tempo necessário e aí eu pego e faço o end com o inverso de enable. Então, eu preciso preservar o 2. Tudo que tiver 0 vai virar 0. Então, aqui eu limpei apenas o enable e preservei o meu comando. E assim para quaisquer outros comandos. Esse é o passo a passo que ocorre nesta sequência de algoritmos aqui, utilizando os operadores lógicos da linguagem C. Acompanhou até aí? Vamos seguindo aqui então o conteúdo. A limpeza do LCD é enviar o 02 hexa, que é para retornar para o primeiro endereço, e 01 hexa, que é para limpar, então apagar todos os caracteres, todas as informações. Se eu tiver um texto escrito, eu primeiro posiciono o cursor no endereço 0 do display e apago tudo para uma nova escrita a partir do endereço 0. Então eu envio sempre o nibble mais significativo primeiro e depois o menos. E aí eu tenho que enviar desta forma no modo de 4 bits. E é isso que se faz quando nós inicializamos o LCD. Aí eu chamo a minha função LCD serial write e eu passo o caractere mesmo, colocando uma letra entre apóstrofos. O próprio software converte no byte referente ao W maiúsculo, por exemplo, aqui da tabela ASCII, que é 57 hexa, se não me engano. Podemos ver aqui, tabela ASCII que o próprio microC oferece, ó, o W maiúsculo é 57 hexa. Então vamos ver o que acontece. Envio 57 hexa nesse primeiro caso, o LCD serial write está aqui. Eu primeiro faço um end bit a bit para limpar o nibble menos significativo, para não atrapalhar nas minhas operações com register select e com enable. Então vamos fazer aqui o passo a passo. Olha só, 57, 0101, 0111. Depois de fazer um end bit a bit com F0, que é este valor aqui, vai sobrar apenas o 0101. E aí eu faço um OU com o register select. Register select é esse valor aqui. Então eu terei register select em 1. Depois eu faço um OU de novo com enable. Então eu terei o envio do 5, que é o nibble mais significativo do W maiúsculo, pelo barramento de 4 bits. Eu aguardo o meu tempo e eu aqui desligo. Eu mantenho o RS ligado, ou RS, só que end com o inverso de enable. Então, olha o que acontece. O inverso de enable é este valor aqui, FD hexa. Então, aqui é 0, aqui é 1, pois todas as entradas são 1. Aqui é 0, aqui é 1, pois todas as entradas são 1. 0, 0, 0, 1. Então, eu preservo o meu nibble aqui e eu mantenho o register select em 1. Depois disso, eu faço um shift left 4 vezes para deslocar os 4 bits menos significativos do caractere para a parte do nibble mais significativo. Assim eu envio o nibble menos significativo na posição do mais. Eu lembro vocês que eu não atualizei o CHR, eu apenas
apliquei uma máscara de bits nele para que os menos significativos não atrapalhem no primeiro envio. Então agora, deslocando 4 vezes para a esquerda, eu terei o 7 aqui. Lembram que era 5, 7 hexa. Desloco 4 vezes, eu perco o nibble mais significativo, é descartado, e sobra o 7. E aqui vai ter tudo 0. Ó. E aí eu faço aqui um OU com o Register Select, vai sobrar o Register Select em 1, depois com Enable, para ligar o Enable. Aguardo 1,2 milissegundos, desligo o Enable, mantenho o Register Select em 1, e eu tenho o envio completo do meu caractere para o LCD. É assim que funciona o envio no modo de 4 bits. Repito o processo para N caracteres e você já escreve uma frase inteira. Pois após a escrita de um caractere completo, como configuramos para o incremento de endereços para a direita, eu terei o cursor posicionado na próxima posição do display. Então eu envio o R maiúsculo, envio o espaço, envio as próximas letras para formar aqui WRKits. Ou a palavra que eu quiser escrever. Aguardo um tempo, uns milissegundos aí para visualizar isso na tela, limpo o display e entro no loop infinito, onde eu vou escrevendo hello aqui. Eu coloquei delays de 250 milissegundos para enxergarmos o efeito de escrita. Então aparece o H-E-L-L-O, exclamação, limpo o display. Então quando limpo o display, return home, começa tudo de novo. Então ele vai escrevendo hello na tela, só para testarmos e validarmos o funcionamento. Mas toda a explicação do algoritmo é essa. Espero que tenha entendido e gostado das aplicações. Veja que não utilizamos nenhuma biblioteca de LCD, nenhuma biblioteca de Shift Register, apenas a belíssima linguagem C pura e simples que você está vendo aí na sua frente. Vamos ver agora na prática isso tudo funcionando. Convido você para vir para o laboratório. Venha comigo! Está aqui o display LCD, estamos com os demais circuitos integrados aqui, o PIC12F629 devidamente gravado com o nosso código, que você acabou de ver, e aqui o Shift Register 74HC595, que tem muitas utilidades para expansão de saída de microcontroladores, é bastante indicado, portanto tenha esse componente no seu estoque, hein? Garanta já. Trim-pot para ajuste de contraste do display, e todas as conexões conforme o diagrama esquemático. Como sempre, 2 capacitores de 100 nano aqui para desacoplamento dos circuitos integrados. Eu vou alimentar com 5 volts da fonte de bancada e quando ligarmos o circuito você já vai ver escrito aqui WRKits, vai apagar o display e vai começar a mandar o hello. Quando completar o hello, ele apaga e escreve de novo. Vamos ver se é isso mesmo que ocorre. Vamos ligar a fonte aqui. WRKits apagou e agora está escrevendo hello e fica no loop infinito, funcionando perfeitamente. Aí, então, com isso você pode observar que conseguimos acionar o LCD 16x2 utilizando 3 pinos do microcontrolador. Então, com um microcontrolador pequeno, já podemos controlar um LCD, mas como dito, como passado a dica para você na parte teórica do vídeo, você pode aproveitar e poupar saídas de microcontroladores maiores, caso você esteja os utilizando em outros projetos. E aí você já tem aí uma mini biblioteca para um LCD perfeitamente funcional. Vamos dar uma olhada nestes sinais aqui, sinais que trafegam do PIC para o Shift Register, sempre interessante fazer este tipo de análise. Eu vou conectar o canal 2 aqui no Clock, canal 3 nos dados e o canal 4 no acionamento da latch de saída. Conectar aqui os grounds. E vamos analisar as formas de onda. Você está vendo aí os dados sendo transmitidos do PIC para o Shift Register. Temos
Em azul aqui os sinais de clock. Em lilás nós temos os dados sendo transmitidos, que basicamente agora são os nibbles de cada caractere que eu quero transmitir. E embaixo o pulso que envia de fato o conteúdo para saídas do Shift Register, que é o pulso de acionamento das latches de saída. Então eu estou trigando aqui no canal 4, podemos ver aqui que a cada 22, 21 milissegundos mais ou menos, nós temos uma informação enviada. É a característica aí do nosso projeto. Nós podemos testar com tempos menores no código para ver se conseguimos uma velocidade maior de transmissão destes dados. Se eu der singles, eu consigo verificar aqui os dados trafegando perfeitamente. Esse tempo que nós vemos o clock desligado é aquele tempo de 250 milissegundos que configuramos para ter o efeito de escrita caractere por caractere. Mas está bem coerente conforme previsto. A cada sinal de clock nós temos o bit válido, então se dermos um zoom aqui, você pode observar que nós temos o bit válido na borda de subida de clock, ó. Então subiu o clock, o bit de dados está em 1, portanto o que vale aqui é o 1. Aqui subiu de novo, então aqui são 2 zeros sendo transmitidos. Aqui subiu de novo, portanto é um 1 sendo transmitido. Se você prestar bastante atenção, este protocolo de comunicação entre o PIC e o Shift Register é muito semelhante ao protocolo SPI, conhecido protocolo SPI. Inclusive pode ser utilizado para o controle de Shift Registers com estas características aqui do 74HC595. Fica aí a dica adicional para você. Você pode desenvolver aí funções específicas para isso, inclusive, como sabemos, muitos microcontroladores têm SPI por hardware, e basta configurá-lo através dos seus registradores especiais para o acionamento conforme a sua necessidade. Então tá aí, mais uma clássica, mais um projeto funcionando, e espero que tenha gostado. Se quer mais aplicações como esta, peça nos comentários. Também comente para mim se já está no curso de linguagem C, em quem aí está estudando e está rumo aos passos do programador profissional na linguagem C. Deixe seu feedback aqui embaixo. E esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. Like de sempre, inscrição no canal, compartilhe o conteúdo com todos os interessados, nos siga nas demais redes sociais. Tem o Instagram WRKits aqui embaixo e demais redes para você conferir conteúdo exclusivo de eletrônica. Muito obrigado por assistir como sempre. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Ótimo final de semana, aquele abraço e até a próxima.